Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vindo aqui, gente, pra falar pra vocês como eu perdi a minha mãe. Esse vídeo vai em tempo real pra vocês, pelo menos uma parte dele vai em tempo real, que é essa parte que eu tô falando com vocês. Hoje é uma segunda-feira, dia 1º de dezembro. E eu vou ver se eu coloco ainda hoje esse vídeo pra vocês. Desculpa, gente, que vai ser impossível eu não chorar na hora que eu começar a falar. Já tô até querendo chorar. Mas como vocês me acompanham aqui na minha rotina e eu anunciei para vocês a perda da minha mãe, algumas meninas perguntou como eu perdi a minha mãe, né? Eu vou estar falando agora para vocês como foi. Foi tudo muito de repente, a gente não esperava por isso, pegou a gente realmente de surpresa. A minha mãe era viúva, vou começar do início, tá, gente? A minha mãe era viúva, fazia 3 anos e meio que meu pai tinha ido embora também. E igual a minha mãe, foi uma perca muito dolorosa pra gente. Mas ao contrário da minha mãe, gente, meu pai já era doente, ele já vinha doente há alguns meses. Ele estava sendo internado, ele saía, ele arruinava e ia internado de novo. E querendo ou não, a gente já estava meio que preparado, que os médicos já tinham falado isso pra gente, né? Que ele já tinha feito o que podia fazer pelo meu pai. E depois, quando ele foi pra UTI, ele foi 14 dias internado na UTI e agravou mais ainda o quadro dele, né? O meu pai, o falecimento dele foi causado por cirrose, ele era alcoólatra. Aí quando adoeceu, aí ele pegou uma anemia muito forte, ele tinha que tomar sangue, toda vez que ele ficava internado ele tinha que tomar sangue. E foi agravando, gente, né? Deu pneumonia nele, aí já juntou a cirrose com a anemia que ele estava e a pneumonia, ele não resistiu. Só que ao contrário da minha mãe, meu pai não chegou a ser entubado, como a minha mãe precisou. Aí agora eu vou falar da minha mãe, tá? Aí quando a gente perdeu meu pai, a gente foi decidir o que a gente ia fazer com a minha mãe. Andrew tá comigo, gente. Então eu vou ter que fazer alguns cortes. Mamãe. Vai lá pra sala, vai. Vai lá pra sala, vai. Voltando aqui, gente. Eu não fui trabalhar e o Andrew também não foi pra creche, né? Ele tá comigo. Aí voltando, gente. Quando a gente perdeu o nosso pai, a gente foi decidir o que ia fazer com a minha mãe, né? Ela ficou na casa dos meus irmãos mais próximos da cidade que ela estava morando. Ela estava morando numa cidade chamada Lorena, estado de São Paulo mesmo, onde que a minha terceira irmã mora. Ela que acompanhou o procedimento do meu pai e ela sofreu bastante com isso. Daí, gente, desde aí a gente começou, né, a decidir. E pela vontade da nossa mãe, ela não quis morar com nenhum dos filhos. Ela falava que tirava a liberdade. E ela já era uma senhora também, ela falou que queria ficar quietinha no canto dela, porque a casa que ela fosse, ou ia ter neto pequeno, ou ia ter bisneto. E vocês sabem como criança é, né, gente? Mais agitada, gosta de fazer uma bagunça, gosta de gritar. E minha mãe já não estava nessa idade, ela queria ficar no cantinho dela sozinha. Só que, porém, gente, a minha mãe era muito doente. A minha mãe, ela tinha muito problema de saúde. Minha mãe tinha problema de coração, pressão alta, diabetes, colesterol, muito problema de saúde. E a gente ficou com receio sobre isso, né? Só que ela bateu o pé e falou que não, que ela queria ficar no cantinho dela sozinha. O meu irmão, que é o mais novo de todos, é o caçula de todos, falou assim, não, vamos fazer a vontade dela então, né? Ela quer ter o cantinho dela, então vamos, né? Dar o cantinho dela. Aí a gente alugou uma casa pra ela. Isso, gente, a gente já pagava o aluguel dela antes do meu pai falecer, porque quando o meu pai ficou doente, que ele não pôde trabalhar mais, a minha irmã pegou eles e levou para a cidade dela, que é a cidade de Lorena, como eu falei, que é o estado de São Paulo mesmo. Aí a gente já começou a pagar o aluguel para eles lá. Aí quando meu pai faleceu, ele foi um pedido que ele fez para minha mãe, né? Quando ele falou para ela, se eu chegar a partir, não me enterra aqui.
me leva para Santa Isabel, que é a minha cidade natal, estado de São Paulo. Eu não quero ficar aqui, porque meu pai ele sempre ficou lá contra a vontade dele também, né? Ele não se adaptou na cidade, mas no momento era o que a gente poderia estar pagando o aluguel lá e tinha minha irmã perto para poder cuidar. A minha irmã ela tem o próprio negócio dela, então ela não precisava pedir autorização para patrão para sair para levar meu pai no médico. Andrew de novo, gente. Aí ele pediu, né, para tá voltando para Santa Isabel para fazer o funeral dele lá e a gente atendeu o pedido dele. A gente transportou o corpo dele e fez o funeral dele na minha cidade natal, que é Santa Isabel, que é onde a minha mãe estava morando atualmente. Aí meu irmão foi e conseguiu uma casa. E lá em Santa Isabel, gente, tem muito problema de quando chove muito, a cidade alaga, enche de água, muita gente perde muita coisa. E ela também é uma cidade alta, né? Aí meu irmão foi e conseguiu um sobrado para minha mãe. Aí a gente começou a pagar aluguel para ela lá. Ela ficou tão feliz, gente, tão feliz, porque eles não se adaptaram na outra cidade que ele estava, né? Onde que a minha irmã mora. E ela ficou tão feliz, gente. Se vocês vissem a alegria dela quando a gente conseguiu, né, levar ela de volta para Santa Isabel, as coisinhas dela. Por mais que ela não estava com meu pai mais, ela ficou muito feliz de ter o cantinho dela, a casinha dela. Tem até tour aqui, gente, no meu canal. Vou mostrar na casinha que ela morava lá, a casinha que ela estava morando quando ela partiu. Aí ela ficou muito feliz e a gente também ficou feliz por ela, por mais que a gente estava com aquela dor do pai, né, do pai ter ido embora, mas ela também estava, né, sentindo o luto dela, mas ela estava feliz que ela voltou para a cidade dela. E aí começou, gente, os filhos moravam longe, né, a mais velha mora em Curitiba. Os filhos se espalhou, né, gente, aquele negócio, né, casou, formou sua família, foi viver sua vida e vai viver onde, né, é melhor para você. Porque Santa Isabel, gente, é uma cidade bem atrasada, digamos assim, bem precária, assim. Para trabalho, para saúde, educação, é uma cidade bem fraquinha. Que é interior, é uma cidade pequena. Aí a gente, né, forma a nossa família e vai procurar o melhor pra gente, né? E a gente acaba deixando pedaços da gente para trás, né? Mas aí tava tudo bem, a gente tava conseguindo levar. Mesmo ela tendo esse problema de saúde, ela ia direitinho nos médicos, fazer os exames dela. Eu tenho uma irmã que mora na mesma cidade, que é a segunda irmã. A gente somos 6, tá, gente? 6 irmãos. 5 mulheres e um homem, que é o mais novo, né? O caçula de todos. Aí a minha irmã, com os filhos dela, com a filha dela, sempre que podia acompanhava ela nos médicos. Quando tinha médico exame para fora, a minha irmã sempre ia com ela, acompanhava ela. Ou a cunhada da minha mãe, né, que é casada com o irmão do meu pai, acompanhava ela. A minha mãe, ela sempre teve suporte, gente. A minha mãe nunca ficou a Deus dará, a gente nunca deixou ela a Deus dará. Ela sempre teve suporte. Meu irmão, assim, meu irmão cuidou da minha mãe, gente, de um jeito, assim, que eu falo que se tem um filho que foi 100% na vida da minha mãe, foi o meu irmão, porque ele se dedicou muito, mesmo não morando com ela, ele se dedicava muito a cuidar dela. Ele que ficou responsável do aluguel, ele que pagava o aluguel. Assim, a gente juntava, né, o dinheiro e pagava, porque, claro, né, a gente sozinho não tem como pagar, e o aluguel não era barato. A gente mandava as nossas partes, cada irmão mandava uma parte, cada neto que podia ajudar mandava uma parte do aluguel, ele pagava aluguel, ele pagava energia, ele pagava a internet dela, pagava água. O que ela precisava, ela ligava para ele. Ela chamava ele de Né, né? Ó, Né, a mãe tá precisando disso, a mãe tá precisando desse remédio. Ele entrava em contato com a farmácia, mandava a farmácia entrar lá, o motoboy entregar lá para ela. Ele sempre cuidou muito bem dela, assim. Não que os outros filhos também não cuidavam, né, gente? Mas ele tinha mais, assim, digamos, tempo, né, para poder fazer isso por ela. E aí foi, gente. A gente tinha aquele cuidado com a nossa mãe. Era a gente fazer exame, ela ia. Era de consulta, ela ia. Era tudo pertinho, meu irmão arrumou uma casa onde era tudo pertinho, posto de saúde, mercado, feira, que ela ia na feira fazer as comprinhas de verdura dela toda semana, as verdurinhas dela, que o meu irmão sempre deixava o dinheiro lá para ela para fazer a feirinha dela. Agora a compra maior era ele que fazia e levava para ela, todo mês ele fazia a compra do mês mesmo e levava para ela. Aí, né, na segunda-feira, no dia 24 de novembro, amanheceu o dia, e lá pelas 11 horas, 10 e pouco, eu tava na faxina, né? Aí ele começou a mandar mensagem. A mãe não tá bem, a mensagem no grupo, né?
de família. A mãe não tá bem, gente. Ela ligou pra mim e falou que tá com muita dor e ela não tá bem. E todo mundo longe, gente. Só que Deus, ele é tão bom que ele coloca, gente, pessoas muito boas na nossa vida. Aí ele falou, mãe, chama a vizinha da senhora, né? A Andréia, pede pra ela levar. Aí, enquanto isso, eu ligo pra Lu, que é a nossa irmã que vai na cidade dela, né? A Lu tava no trabalho. Eu ligo pra Lu ir ficar com a senhora. Aí foi isso que ele fez, foi isso que ela fez, né? Ela chamou a Andréia, ou foi ele que entrou em contato com a Andréia também, não sei. Eu tô com alarme aqui no celular, gente. Aí, alarmou agora. Aí a Andréia, a vizinha dela, levou ela pro UPA e fez a internação, fez, né, a entrada dela lá no UPA lá. Enquanto isso, a minha irmã chegou. Aí minha irmã chegou e a vizinha foi embora, né? A minha irmã começou a acompanhar ela ali, na segunda-feira, gente. Aí minha mãe, ela sentia dor, gente. Eu não sei falar pra vocês onde que era a dor dela. Ela só falou pro meu irmão que ela não tava bem, ela tava sentindo muita dor. Aí nisso a gente achou que era dor no peito, que a minha mãe, ela é cardíaca, era cardíaca, né? Aí a gente achou que era dor no peito. E o médico também, quando soube. Aí eles começaram a cuidar do coração dela. Começou a cuidar do coração dela, começou a fazer exames, só que daí, gente, ela tava no UPA. A minha mãe sempre teve pavor de UPA. Sempre teve pavor. Ela sempre falava, gente, se um dia eu precisar, não me leva pro UPA. Só que não tem como, gente. São Isabel, na cidade que ela morava, o primeiro atendimento tem que ser no UPA. Não tinha carro para levar ela para outra cidade para fora no momento, sabe? A vizinha dela levou ela pro UPA e a minha irmã para acompanhar ela. Aí a gente ficou confiante na entrega na mão de Deus, né? Os médicos ficou aqui para cuidar dos doentes, né? E eu senti aquele negócio bem ruim, porque ela sempre falou isso, não me leva pro UPA, né? Não quero ir pro UPA. A gente, todo mundo, os irmãos, tudo ficou meio receio por ser UPA, né? E ela tinha pavor de UPA. Mas mesmo assim ela ficou lá. Aí fazendo exame, vamos fazer elétrico. Fez elétrico. A minha mãe, ela tinha arritmia, né? O médico falou que os batimentos dela estavam fracos, mas não era o coração. O problema que ela estava ali no momento não era o coração. Aí, para quem não sabe, a minha mãe, ela fez, alguns anos atrás, o Fernando mais velho, meu tinha, acho que uns 2 anos, ela fez a cirurgia do coração. Ela tinha 3 pontos safena no peito, e com o tempo a veia entupiu de novo, mas não pôde fazer mais cirurgia, porque as garras não aguentava. Aí colocaram um stent. Stent é uma molinha que ajuda o sangue, bater, né, o coração assim, o sangue, né, ir pro coração sem entupir. Aí ela ficou com esse stent por muitos anos, gente, assim. Eu não lembro quantos anos ela ficou com o stent, até no momento que ela partiu, né? Mas deu certo. Poderia não ter dado certo, mas graças a Deus deu certo. O médico ainda falou, pode ser que não dê certo esse stent, essa bolinha, né? Mas essa molinha que tinha ali, para ajudar o sangue, para não entupir a veia do coração dela. Mas deu certo. Aí descartou o coração. Aí acharam que era os rins dela. Daí faz exame, vamos fazer uma tomografia. Aí fizeram a tomografia e falaram que eram os rins dela. Minha mãe, ela tomava muito remédio, gente, muito remédio. A gente sabe que muito remédio é uma bomba pra gente, né? Ataca os órgãos da gente. Ela tomava muito. Pelo tanto de problema de saúde que ela tinha, ela tomava muito remédio. Aí ela começaram a falar que eram os rins dela, e a gente sabia que ela tinha problema de rins. Aí o médico falou que era o rins dela, né? Que tava afetado, né? Aí falaram assim que no UPA não poderia fazer nada por ela, que tinha que mandar ela pro hospital, que chama Santa Casa lá, né? A Santa Casa da Misericórdia, parece que chama assim, o hospital. Porque era assim, gente, não dava pra pegar minha mãe e levar direto pro hospital. Tinha que passar pelo UPA, não adianta, tem que passar pelo UPA. Se você chegar no hospital, eles iam mandar pro UPA. O UPA que vê se o caso da pessoa é grave para ir para esse hospital. Aí eles que fazem a transferência. E saúde, mamãe. Isso, gente, demorou muito a transferência da minha mãe. Muito, muito, muito. Pra ambulância buscar, não podia levar de carro, tinha que ser de ambulância. E a ambulância demorou muito, muito, gente. Foi uma agonia tão grande, a minha irmã falava, a gente tá esperando a ambulância.
Gente, pra vocês terem ideia, a ambulância foi pedida na terça. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar um pouco embalharado aqui pra mim. Gente, eu não vou saber os detalhes falar pra vocês. Não sei se foi pedida na segunda, que ela foi pro UPA na segunda. E ela foi pra... Isso, gente, foi isso mesmo. Ela tava no UPA na segunda, foi pedida a ambulância na segunda. Só que a ambulância levou lá na terça. Pra vocês verem o tanto que demorou, gente. Demorou muito, 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 muito. E é perto, viu, gente? Não é longe, não. Na mesma cidade, só muda o bairro. E é perto, não é longe. É coisa do quê? De uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Aí ela ficou ruim lá no UPA, né? Arruinou o estado dela. Aí, graças a Deus, a ambulância chegou, pegou ela e levou para o hospital. A minha irmã falou que ela chegou no hospital aos gritos, gente. A minha irmã falou que ela gritava de dor. Para minha mãe chegar nesse ponto de gritar de dor, gente, realmente é porque a dor dela estava no extremo. Porque a minha mãe, eu falei, gente, se tiver uma pessoa que eu admiro na força, gente, era a minha mãe. Porque eu penso como aquela mulher, ela era forte, pelo tanto de... Porque a gente pensa no tanto de problema de saúde que a minha mãe tinha e ela aguentou viver 67 anos, mesmo com as dores dela, passando por tudo que ela já tinha vivido. Minha mãe já sofreu muito na vida dela. Aí a minha irmã, ela chegou gritando de dor no hospital, gritando mesmo. Aí foi aquela correria, né? Ela já tinha feito uma tomografia no UPA e mandaram ela para o hospital. Aí nisso aí a minha irmã foi fazer a internação dela no hospital. E como ela chegou gritando de dor, gente, aplicaram morfina na minha mãe. Aí quando a minha irmã fez a internação dela e foi pro quarto com ela, o médico foi perguntar pra minha irmã se a minha mãe era cardíaca. Minha irmã falou que era. Eles já ficaram preocupados, gente. Porque talvez a minha mãe não poderia ter tomado a morfina por ela ser cardíaca. Aí começou o nosso pesadelo. A minha irmã jura que foi negligência médica, gente, que a gente perdeu a nossa mãe. Aí começou, né? A pressão dela caiu, começou a baixar depois que ela tomou a morfina. Minha mãe sempre teve pressão alta, gente. A pressão da minha mãe era 18, 19, 20, pra vocês terem ideia. E a pressão dela baixou. A pressão dela foi para 6. Acho que foi, gente, para 6. 6 por 7, 6 por 8. Olha pra vocês verem como abaixou. Aí nisso a minha outra irmã, que mora em Lorena, que acompanhou meu pai naquele procedimento todo do meu pai, foi pra lá com a filha dela. A filha dela grávida, gente, com barrigão, perto de ganhar neném. Aí ela foi pra lá, aí a minha irmã tava com ela, né, foi descansar, porque já fazia 2 dias praticamente que ela tava com a minha mãe, e minha outra irmã ficou com ela, a Cláudia. Aí a Cláudia começou a falar, a pressão da mãe tá muito baixa. Ela tá com a mão e o pé gelado e o corpo quente. E aí começou a preocupação dos médicos. O médico viu a tomografia e falou que era a vesícula dela. Falou que a vesícula dela estava muito inflamada, que ela estava, né, com problema na vesícula. E a gente nunca soube que a minha mãe tinha problema na vesícula, gente. Nunca soube. Porque demora muito chegar os resultados dos exames, gente. Não é assim, fez e já chegou o resultado, demora muito. Aí o médico falou pra minha irmã, o problema dela é na vesícula. Aí, tá, né, falou que o problema era na vesícula, começou a dar medicamento pra ela, porque como ela tava com a vesícula inflamada, infeccionada, começaram a dar os medicamentos pra ela pra ajudar a combater a infecção, né. Aí depois falaram que não era vesícula, gente, que era intestinal, o problema da minha mãe, que era intestinal, que ia começar a entrar medicamento com o intestino, né, pra lidar com o intestino dela. Minha mãe sempre teve problema de intestino preso, gente. Aí a minha irmã falou assim, não, eu acho que não deve ser o intestino, né? Porque já resolveram, fizeram até lavagem nela. Aí a minha irmã falou assim, não, eu acho que não é o intestino, porque já cuidaram, fizeram até lavagem nela, tudo, ela evacuou bastante. Não deve ser o intestino, porque a mãe não tá reagindo, a mãe tá bem mal. Ela ficou fraquinha, ela já não conversava mais direito por causa da morfina, gente. A morfina, depois que foi aplicada a morfina nela, a pressão dela caiu bastante, né? E
E aí os médicos começaram a tentar regular a pressão dela. Depois que eu soube que se a pressão dela ficar 6, estava 6/7, estava quase batendo. Meu irmão falou, se a pressão da mãe ficar 7/7, dá choque térmico nela, né? Dá um choque nela. E para tudo. Aí eu fui trabalhar na quarta-feira. Aí, né, gente, falou que era intestino, estava cuidando do intestino, só que não era intestino. Minha irmã falou, não tem nada a ver. Que já fizeram o que tinha que fazer, né, no intestino, e ela continua ainda ruim. Aí outro médico foi avaliar ela, né? Aí falou, não, é a vesícula dela tá muito infeccionada. Para vocês verem, gente, como a minha irmã fala que foi negligência dos médicos, a partir da minha mãe. Aí outro médico avaliou e falou, não tem nada a ver, é a vesícula dela tá muito infeccionada, muito infeccionada. Aí continuaram deixando a minha mãe no quarto. E nisso aí o diretor do hospital, gente, eu sei que Deus estava agindo, mas ele estava agindo fazendo o agir dele, mais para fazer a vontade dele, não a nossa. Mas que o diretor do hospital, que não tem esse costume, até as pessoas, as enfermeiras que estavam lá falou na hora, ele não tem esse costume de fazer isso. Tava passando, ele estava andando dentro do hospital e passou na frente do quarto da minha mãe, disse que olhou para minha mãe, né, e falou assim, essa mulher não tá boa, manda ela para UTI, agora. Ele é médico, né, mas é o diretor do hospital. Ele não tá, ela não tá boa, manda ela agora para UTI. E foi isso, a transferência dela para UTI, mandaram ela para UTI. Isso foi de manhã. E eu tava na faxina porque eu amanheci, gente, mesmo que a minha mãe estava internada, a gente estava sabendo notícia dela, só que eu estava vendo a minha vida aqui também, né? Eu perguntava dela, a gente estava se comunicando num grupo. Meus irmãos que estavam lá com ela, lá, estavam passando pra gente essa informação. A gente já estava tudo preocupado, porque a gente sabia que estava muito delicado o estado dela, né? Aí na quarta-feira eu acordei e comecei uma rotina, gente. Comecei a gravar uma rotina de manhã. Comecei a organizar a sala. Assim, com o coração já pensando na mãe, né? A mãe já estava lá internada. Aí eu organizei a sala, fiz um videozinho para vocês organizando a sala, arrumei o Ender e levei ele para a creche. E fui trabalhar, né? E ali a gente se comunicando, perguntando da mãe. Cheguei lá, minha patroa perguntou, porque ela já sabia que a mãe estava internada, que eu já tinha falado. Eu falei, não, a mãe tá internada ainda e não tá bem, né? Que a gente já estava sabendo que a pressão dela estava baixa, que ela estava fraquinha. Ela falou, Cris, vai dar tudo certo. É o que todo mundo fala, né, gente? Vai dar tudo certo, ela vai ficar bem. A gente quer ter aquela certeza que todo mundo tá passando pra você, mas a certeza só Deus sabe. Aí eu fui trabalhar, gente. Fui fazer a faxina no quarto dela e no banheiro dela. E meus irmãos começaram a falar, a mãe não tá bem, a mãe não tá bem, a pressão dela tá baixa. Aí meu irmão mandou mensagem falando, a mãe foi pra UTI. Aí na hora que ele falou, a mãe foi pra UTI, gente, o meu chão sumiu. Aí eu já tava terminando de fazer a faxina, né? Aí eu falei pra ele assim, será que se eu pedir, antes dela ir pra UTI, né, gente? Eu falei pro meu irmão assim, será que se eu pedir uma foto pra Cláudia da mãe, ela manda? Ela tava no quarto ainda. Ele, manda sim. Aí eu pedi, né? Falei, manda uma foto da mãe pra mim. Como é que a mãe tá? Ela falou, como é que ela tá? Eu falei, manda uma foto pra mim. A minha mãe tava toda inchada, gente. Aí ela mandou 2 fotos dela pra mim. Tava com o olho fechado, quietinha. E a minha mãe, ela tinha cabelo, né? Ela tinha colocado cabelo. A minha sobrinha cortou o cabelo dela, porque a minha mãe era calva. Ela tinha bem pouquinho cabelo. Aí a minha sobrinha cortou o cabelinho dela e doou pra minha mãe. E a minha mãe tava com esse cabelinho já fazia quase uns 2 anos, já não fizesse, né? 2 anos ela fazia as manutenção, ia na cabeleireira, ela tirava, arrumava e colocava de novo. E ela tava tão feliz com o cabelinho dela, gente, que o cabelo dela era bem ralinho, bem pouquinho. Aí ela falou pra minha irmã, tira meu cabelo, filha. Aí minha irmã falou, por quê, mãe? Ela falou, porque eu tô sentindo muito calor. Aí eu falei pro meu irmão já ficou preocupado. Ele falou, nossa, o cabelo da mãe era a vida dela pra ela pedir pra tirar, porque ela não tava bem mesmo. Aí minha irmã falou, eu não sei tirar, mas porque dá trabalho pra tirar, gente. Aí minha irmã, ela fez um coque assim, enrolou o cabelinho dela em cima assim e amarrou. Foi o jeito que ela mandou a foto pra mim. Amarrou o cabelinho dela tudo pra cima.
Aí depois disso foi a hora que ela foi pra UTI, né? O médico mandou ela pra UTI. Aí na hora que o meu irmão falou que a mãe tinha ido pra UTI, gente do céu. Aquilo pra mim acabou. Eu tava terminando de fazer a faxina, eu saí de dentro da casa da minha patroa, o choro. Eu fui pra lavanderia, né, lavar os paninhos que eu tinha usado na faxina, daí ela viu e foi atrás de mim. Ela falou: o que aconteceu, Cris? Eu não conseguia falar pra ela, tanto que eu chorava. Ela falou: sua mãe morreu? Eu falei: não, ela tá na UTI. Ela falou: não, Cris, agora na UTI ela vai ser cuidada. Ela tá viva, enquanto tem vida tem esperança. Ela tá no lugar certo agora lá eles vão cuidar dela. Ela é médico o tempo todo, eles vão estar cuidando dela o tempo todo. Só que, gente, dentro de mim, eu não sei falar pra vocês, mas dentro de mim, porque o meu pai foi, eu até falei pra minha patroa, meu pai foi pra UTI e não voltou. Meu pai ficou 14 dias internado na UTI e não voltou. Ela falou: não, mas sua mãe vai ser diferente, não sei o que, me consolando, sabe? E eu chorando. Ela falou: Cris, vai pra casa, deixa que eu lavo aí. Aí eu vim pra casa. Gente, eu chorava tanto, eu tava sentindo uma dor tão grande dentro de mim, porque eu tava com um sentimento muito ruim. Liguei pro meu marido não atendeu, mandei mensagem, ele não atendeu porque ele tava trabalhando, eu mandei mensagem pro Felipe. Aí o Felipe: nossa mãe, não sei o que. Aí eu falei: eu vou falar pro nego me levar, o nego é meu marido. Eu falei: eu vou falar pro nego me levar. Ele falou: hoje? Eu falei: hoje. A minha irmã do Paraná falou: a gente tá indo também. Meus irmãos estavam tudo indo já, gente, tudo indo. Eu falei pro meu marido: me leva pra casa da mãe, me leva pra lá, pra São Isabel, pra mim ver minha mãe. Ele falou: levo. Aí a gente foi, ele me levou. Na parte da tarde, a gente saiu daqui umas 12h30. Aí a gente foi, gente, a gente chegou na casa da minha mãe já na boca da noite. Na tardezinha, era 5 e pouco. Aí chegou lá, ela já tava na UTI, né? Meus dois irmãos tinham visto ela com meu cunhado. Aí tá, o médico conversou com meu irmão depois da visita e falou com ele assim: o estado da sua mãe tá bem delicado, a vesícula dela tá muito infeccionada. Se ela tivesse demorado mais um pouco para vir para UTI, ela não tinha aguentado, ela já tinha partido. Porque ele falou que a vesícula da minha mãe, gente, estava desse tamanho. Ele falou pro meu irmão. Meu irmão falou: eu não sei que tamanho que é a vesícula, Cris, mas o médico falou que o tamanho estava assim, ó. E eu tenho uma sobrinha que foi operada da vesícula, ela tirou a vesícula, que ela estava com pedra na vesícula, ela teve que tirar também. E ela falou: não, tio, a vesícula é um saquinho assim. Gente, ela falou: a vesícula é um saquinho assim, ó. Aí quando ela cresce é porque ela estava muito infeccionada. E o médico da minha mãe estava assim, gente, imagina. A minha sobrinha falou que o saquinho da vesícula é assim, ó. Aí meu irmão falou: nossa, então da mãe estava muito mesmo. Aí tá, né, o médico conversou com o meu irmão, falou que o estado de saúde dela era muito delicado, né, que ele estava fazendo de tudo para melhorar a vida dela ali, né, gente, na UTI ali. Aí falou pra ele assim: olha, quase que deu infecção generalizada. Se tivesse dado, não sei se é assim que fala também, gente. Se tivesse dado, sua mãe já não tava aqui mais. O coração dela tá muito fraco. Cardiopatia, parece que tava no coração dela. Eu não sei falar essas coisas de médico, não. Aí ele falou pro meu irmão: se não fosse o doutor ter mandado ela vir pra cá no momento que ele mandou vir, se tudo isso não tivesse acontecido, ela já tinha partido, ela não tava aguentando, não. Aí, né, a visita na UTI é 30 minutos, pode entrar 3 pessoas. Aí visitaram ela e foram embora, né? Aí eu cheguei lá, gente, achando que eu só ia conseguir ver ela no outro dia, né? Que foi na quarta-feira que a gente foi. Não, eu falei que a gente foi na quarta. Eu achei que eu ia conseguir ver ela só na quinta. Aí meu irmão falou: não, 8 horas da noite tem visita também na UTI. Eu falei: tem? Ele falou: tem. Eu fiquei muito feliz. Eu falei: vou conseguir ver a mãe hoje, né? E a minha irmã do Paraná, gente, vindo na fé que ela também ia conseguir ver a nossa mãe, da nossa mãe partir. Arrasada, né? Vindo assim com o coração partido, a mais velha. Ela e a filha dela, só vi as duas. Aí eu falei: que bom, né? Aí foi eu, minha outra irmã e minha sobrinha. As que estavam ali, que não tinha visto a mãe ainda, porque os outros já tinham conseguido ver ela na primeira visita da UTI. Aí a gente chegou lá, a gente viu naquela ansiedade, aquela coisa ruim dentro de mim. Fizemos lá a ficha lá da visita. Aí o rapaz falou: só 3 pessoas? A gente falou: tá. E foi explicar para vocês como é que é o procedimento da UTI. Depois que vocês entrarem, ninguém mais pode entrar. Só 3 e pronto. Falei: sim.
Aí a gente foi, daí falou, vocês ficam esperando ali naquela sala ali de espera. A enfermeira vai vir chamar vocês. E a gente ficou, gente, ficou, e nada essa enfermeira. Gente, eu tava numa agonia, minha irmã. Aí a enfermeira chegou e falou, quem é a família da Maria Divina? Eu levantei e falei, a gente. Ela falou, o que vocês é? Eu falei, somos filha e sobrinha, né? Aí ela falou, o médico ia falar com vocês. Aí ela falou, gente, o médico ia falar com vocês. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, meu Deus. A minha irmã já começou a chorar. O meu irmão falou, não tem médico agora, não tem médico agora, não vai ter médico para falar com vocês. Você vai ter as enfermeiras, médico só era a visita de manhã. À noite na UTI não tem médico para falar com a gente, a família. Meu irmão tinha deixado bem claro isso. Aí ela falou, o médico ia falar com vocês, gente, aquele ali. E já começou a doer. A gente só virou, onde que a gente estava, o médico já estava esperando a gente no corredor, que tinha uma rampa para subir para a UTI. Ele falou assim, foi vocês que visitaram ela de manhã? Eu falei, não. Ele falou, o que vocês são dela? Eu falei, filha e sobrinha, eu, minha irmã e minha sobrinha. Aí ele já foi falando, gente, já foi direto. O quadro da mãe de vocês piorou muito. Ela precisou ser entubada, porque o médico já tinha falado com o meu irmão, se ela precisar ser entubada, existe. Se chegar ao ponto dela ser entubada, não tem mais nada o que fazer. Porque na hora que ele foi colocar a intubação nela a primeira vez, antes da primeira visita, ela falou com ele, a minha mãe falou com ele. Na hora que ele foi colocar a intubação nela, ela falou com ele, porque ela só ficava de olho fechado. Ela falou com ele. Ele foi e tirou, né, não colocou. Aí ele começou a conversar com ela, ela estava lúcida conversando com ele. Aí disse que ele falou pro meu irmão assim, nossa, me deu um alívio, porque se eu tivesse colocado a intubação na sua mãe, tava tudo perdido já. Aí meu irmão tinha falado isso pra mim, né, gente, antes da primeira visita, antes de eu ir visitar ela. Aí na hora que a gente chegou lá com o médico, falou, quando a sua mãe piorou muito, ela precisou ser entubada. Na hora que ele falou, gente, ela precisou ser entubada. Eu falei, perdi a minha mãe. Aí ele falou, os rins dela parou, os órgãos dela tá falhando, a infecção espalhou. Infecção generalizada. Eu falei, meu Deus, perdi minha mãe. Foi tudo com o médico, falou que não podia acontecer e tá acontecendo. A minha irmã passou mal, ela desmaiou, ela precisou ser atendida lá pelas enfermeiras lá. O médico falou, desculpa, gente, eu tenho que falar tudo. Eu não posso esconder nada, eu tenho que falar. E eles são bem frios, gente, bem frios. Eles falam mesmo, eles não dá pausa. Ele foi falando. E aquela gente foi faltando a respiração e foi apertando o meu peito. E eu preocupada com a minha irmã também, que a minha irmã também tem problema de saúde. Aí as enfermeiras veio e deitou minha irmã lá no sofá que tinha lá, ajudou ela lá, ela se recuperou. E aquele choro, as enfermeiras falou, não vou poder levar vocês pra UTI agora, vocês têm que se acalmar, vocês não podem entrar desse jeito lá. Aí minha irmã falou, não quero entrar não, Cris. Eu vou sair, né? A gente levou ela pro marido dela que tava esperando lá fora. Aí a enfermeira falou pra mim, você quer ver sua mãe? Eu falei, eu quero, eu vim pra isso. Aí minha sobrinha falou, quer que eu for com a senhora, tia? Eu falei, quero, subiu nós duas de mão dada pra UTI. Aí quando eu cheguei lá, gente, eu vi a minha mãezinha entubada. Ela já não respondia mais. Aquele tubo na boca. Eu cheguei lá e falei pra ela, oi mãe, benção, é a Cris. Eu falei pra ela, é a Cris, mãe. Aí a respiração dela começou a ficar ofegante. Ela começou a respirar mais rápido, né? A única reação que ela tinha, gente, era a respiração, porque ela não mexia o olho, ela não mexia a boca, ela não mexia a mão, não mexia mais nada. E aqueles aparelhos fazendo aqueles barulhos. Aí eu falei pra enfermeira, toda hora a enfermeira vinha, colocava uns negócios lá, mexia no soro, mexia no aparelho, apertava o botão. Gente, é muito triste. UTI foi a primeira vez que eu entrei, porque do meu pai eu não cheguei a ver ele na UTI. Aí eu falei, a pressão dela tá boa? Ela falou, tá. A pressão dela tava 10/9, parece que tinha subido mais a pressão dela, gente, pra quem tava com 6, né? 6/7.
Aí ela falou assim, esses soros aqui, medicação pra ajudar ela, né, não sei o que, não sei o que. Falou lá, a enfermeira falou lá. Eu conversando com ela, né, oi mãezinha, seja forte, falando pra ela, seja forte, mãe, volta pra gente, eu sei que a senhora é forte. Gente, eu queria que Deus fizesse um milagre, né, porque pelos médicos já tava tudo perdido. Não sabia que Deus podia fazer um milagre, né. Aí eu falando com ela, né, e toda vez que eu falava assim, alguma coisa que motivava ela, assim, ela ficava com a respiração ofegante. Então eu falei, eu vou parar de fazer isso, né, que talvez ela tá sofrendo. Aí eu falei assim, né, eu vou parar de falar, né, assim, essas coisas pra ela voltar pra gente, pra ela ser forte como ela sempre foi, que era isso que eu tava falando pra ela. E continua lutando, mãezinha, seja forte como a senhora sempre foi, volta pra gente, não deixa a gente, agora a gente precisa da senhora. E nisso que eu falava isso, gente, eu via que a respiração dela ficava meio que alterada, mas a enfermeira não falava nada pra mim, sabe? Pra mim não falar, pra mim não deixar ela alterada, porque ela estava ali por perto. Ao sentir, gente, dentro de mim, não fala isso, não fala mais nada, né? Que ela tá partindo. Eu escutei, gente, isso dentro de mim. Ela tá partindo. Eu tentei, gente, não chorar ali, do jeito que eu tô aqui pra vocês aqui. Eu tentei ser forte ali, porque o que ela precisava naquele momento era, né, da minha força, não da minha fraqueza. Eu alisando o cabelo dela, passando a mão no rosto dela. E passa um fio na minha cabeça, gente. Tudo que aquela mulher foi pra mim na minha vida. Aí, as últimas palavras que eu liberei pra ela, depois que eu senti dentro de mim que a minha mãe tava partindo, foi falar pra ela. Agradecer ela. Espera. Eu agradeci ela pela mãe que ela foi, pela avó que ela foi, pra mim, pros meus filhos, pros meus irmãos, meus sobrinhos. Agradeci a amiga que ela foi pra mim. Falei pra ela que a gente amava ela, que a minha irmã mais velha que estava vindo do Paraná tinha deixado um beijo pra ela. Beijei ela, falei pra ela, esse beijo aqui é da Tata, o apelido da minha irmã, né? O nome dela é Adriana, mas a gente chama ela de Tata. Falei, esse beijo é da Tata e de todos os filhos da senhora. Falei pra ela, mãe, se a senhora tá indo embora com alguma coisa que a gente deixou de fazer, ela perdoa a gente, perdoa os filhos da senhora por não ter sido mais, né? A gente se cobra, por que eu não fui mais? Por que eu não fiz mais? A gente se cobra isso depois. Falei, perdoa a gente. Eu falei pra ela, vai em paz, encontra o nosso pai. O nosso pai terreno, gente, que eu falo, meu pai. E vai pros braços de Deus, que ele tá levando a senhora. Falei, fique em paz, minha mãe. Vai em paz. Aí a enfermeira veio e falou, o horário de visita acabou. E eu continuei ali, acariciando o rostinho dela. A enfermeira de novo, o horário de visita acabou, vocês têm que sair. E eu, gente, segurando a mãozinha dela o tempo todo, e eu querendo que ela reagisse, apertasse a minha mão, e nada, parada, a mão fria. E eu querendo que ela apertasse a minha mão, desse algum retorno pra mim, nada, gente. A enfermeira falou, vocês têm que sair, na segunda vez, né? Aí a gente foi sair. E isso, gente, eu sabia que era o último adeus que eu tava dando pra minha mãe. A minha mãe tava é uma fileira, né? Da UTI, assim, que já entrou na UTI, fica com as camas enfileiradas, só com um tecido dividindo, assim, os leitos. A minha mãe tava no quarto, bem assim, né? No início, né? Naquele corredorzão. Aquele coração apertado, gente, de ir embora, sabendo que eu não ia ver ela mais. Eu tava com toda certeza, gente. E aí, na hora que a gente ia chegando na porta, assim, pra sair da UTI, eu senti que ela me chamou. Eu até olhei pra trás. A enfermeira já chegou logo atrás. Na hora que eu olhei, a enfermeira já chegou atrás de mim.
pedindo, né, pra levar os produtos de higiene que a gente tinha pedido, que era fralda, lenço umedecido, sabonete, essas coisas, hidratante. Aí eu falei, a gente já comprou, tá lá no carro com meu cunhado. Ela falou, eu falei, você pode ir buscar com a gente? Ela falou, posso. E ali, gente, meu coração já saiu apertado. Aí na hora que eu saí lá fora, meus irmãos estavam lá esperando por mim, né? E eu falei pra eles que a minha irmã já tinha falado que passou mal, precisou sair. A gente foi embora. Daí quando a gente chegou em casa, aquela tristeza, todo mundo triste. Aí a minha irmã do Paraná chegou, depois de uns 10 minutos que a gente saiu do hospital. Minha irmã do Paraná chegou chorando, minha sobrinha, filha dela. A gente ficou lá quando foi umas 10 e pouco da noite, gente. A gente saiu do hospital, era mais ou menos umas 9 horas. Aí a gente foi pra casa quando foi umas 10 e pouco da noite, com 11 horas, o hospital ligou falando que queria falar com a gente. Eu já tava deitada com o Édrio, gente. Tava um frio nesse dia. Aí eu tava deitada com o Édrio, minha irmã falou, levanta, Cris, vamos pro hospital agora. O hospital mandou a gente ir. A gente já foi tudo triste, chorando, porque a gente já sabia, né, gente, o que eles queriam falar com a gente. Aí chegou lá, a moça da recepção falou, entra 3 pessoas, que o doutor quer falar com 3 pessoas da família. Aí foi minha irmã mais velha, o meu irmão mais novo e a filha da minha irmã, que veio do Paraná. Entrou. Ficaram lá dentro por uns 10 minutos. Aí saíram tudo chorando. A gente já tava, né, sabendo o que era que o médico queria falar. Porque na UTI ela já tava, né, gente? E já tinha passado essas informações pra mim e pra minha outra irmã, lá que a gente foi. Nossa, gente, o mundo da gente acaba. Acaba se você já perdeu um ente querido, mãe, pai, filho, irmão que é próximo a você, você vai sentir, você sabe o que é essa dor. Você já sentiu, você sabe o que é essa dor que eu senti, meus irmãos sentiram, que a gente tá sentindo. Meu Deus do céu. É uma dor, por mais que é um natural do ser humano, gente, do ser vivo. Todos os dias vem, tem que partir, mas é uma dor, gente, é uma dor que te enlouquece. Você entra no desespero, você não sabe o que você vai fazer, nossa. Aí a gente foi atrás do funeral dela, né, que a gente tem, né, que a gente, na hora que dá a certidão de óbito. E outra coisa, gente, a hora que a minha mãe faleceu, a gente ainda tava, a minha mãe faleceu na hora que eu saí, gente. Na hora que eu saí dali, minha mãe faleceu, porque tá na declaração de óbito dela. A hora do falecimento dela foi 9 horas, gente, 9 horas a gente ainda tava ali. Eu tinha acabado de sair da visita, que a gente saiu da visita, voltava acho que 10 para as 9, 15 para as 9. O médico falou que ela tinha dado uma parada cardíaca depois da visita. E eles tentaram reanimá-la por 40 minutos, mas não foi, gente. É outra mentira, não foi, porque se eu sair da visita faltando 5 para as 9, a minha irmã que falou que eu saí esse horário, eu não olhei. E tá lá a certidão de óbito dela, a declaração de óbito dela, que foi às 9 horas, o falecimento dela às 21 horas. Então a gente estava ainda no hospital, gente, olha o que aconteceu. Aí foi isso, gente. O motivo da morte da minha mãe, que algumas meninas perguntou do que ela faleceu, foi isso. Aí na declaração que é uma declaração que não precisa fazer certidão de óbito dela. É uma declaração que o hospital te dá pra você ir no cartório fazer, né, a definitiva. Eu tava lendo lá, tá falando assim que foi infecção generalizada, choque, a pressão dela, tava falando que a pressão dela bateu, mas até o momento que eu tava lá, tava assim, normal, né, a pressão dela, cardiopatia, que é do coração. Foi por 4 motivos, gente, a morte da minha mãe. E foi isso. Foi assim que eu perdi a minha mãe. Gente, o vídeo ficou muito grande. E eu queria colocar aqui pra vocês a minha rotina que eu comecei a fazer no dia que ela faleceu. Que não passava pela minha cabeça, gente, naquela manhã que eu tava gravando a minha rotina da manhã, como
um dia normal, né, que eu faço, organizando a minha casa. Naquele dia eu ia perder minha mãe. Eu peço desculpa pelo vídeo longo, gente, mas eu tinha que contar em detalhes, eu não podia contar pedacinho, né? Eu nem sei se ficou bem claro do jeito que eu contei pra vocês, mas foi assim que eu perdi a minha mãe. Todos os vídeos, gente, que eu postava, ela deixava. Ela não sabia escrever, mas ela deixava, gente. Os emojizinhos dela lá, que eu deixei pra vocês, o emojizinho que ela deixava. O nome dela era Maria Divina. Tá assim, né? Lá, Maria Divina. Aí eu vou deixar aqui pra vocês o emojizinho que ela deixava. Era sempre o conezinho e o coraçãozinho que ela deixava. E hoje eu não vou ter mais esse emojizinho de carinho dela que ela deixava no meu vídeo. Mas eu sei, gente, eu sei que ela tá bem agora. Ela tá nos braços de Deus, nos braços do nosso Pai Celestial e junto com meu pai, né? Os dois agora estão juntos. Eu sei que ela tá bem, sem dor, sem sofrimento. Vai estar lá em cima olhando pela gente aqui embaixo, virou minha estrelinha lá no céu. E as duas estrelinhas, ela e meu pai. Eu sei que eles estão lá olhando por nós, pelos filhos, pelos netos deles aqui. E é isso, gente. Agradeço demais o carinho que vocês passaram pra mim, tá? Quando eu informei pra vocês, eu tinha perdido a minha mãe. Recebi bastante carinho de vocês aqui, lá no Instagram. Agradeço demais, 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 demais pelas palavras amigas que vocês mandaram pra mim. Tá bom, gente? E hoje vocês estão vendo esse vídeo. Eu não sei, gente, quando que eu volto com a minha rotina. Espero que vocês entendam, que vocês tenham um pouquinho de paciência, que não me abandonam. Deixa eu falar uma coisinha também rápida para vocês. O meu último pagamento do YouTube, porque eu já recebi 2 pagamentos do YouTube. Eu só informei o primeiro, o segundo eu não informei. Eu recebi meu segundo pagamento do YouTube no dia 22 de outubro. E foi com esse dinheiro, gente, que eu paguei o aluguel dela, vocês acreditam? Fiquei cheia de orgulho. Eu tava recebendo, tava pagando a minha parte do aluguel com o dinheiro do YouTube. Isso aí, gente, eu agradeço a vocês. Porque se não for vocês assistir meus vídeos, né, eu não teria esse retorno, né, do pagamento do YouTube. Agora eu não tenho, né, mais ela, né. Mas tudo que eu fiz pela minha mãe, gente, que estava no meu alcance, foi de coração. Faria tudo de novo. Se eu pudesse, faria muito mais. Como eu sempre falava pro meu irmão, se eu pudesse, eu faria muito mais, muito mais. Mas o que estava no meu alcance, eu fiz. Fiz, sem pensar, eu fiz. E ela sabe disso. Ela sabe que eu fiz tudo que estava no meu alcance por ela. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? Desculpa pelo choro, mas não tem jeito, não tem como segurar as lágrimas, porque tá muito recente. A ferida tá super aberta, tá sangrando demais. Tá bom? Apresento pra vocês, gente, a minha mãe, a minha guerreira, a minha rainha, que eu amo, vou amar o resto da minha vida, até eu encontrar com ela novamente.